Um milionário solitário pegou o trem errado e acabou em um vilarejo onde encontrou o amor da sua vida. Eduardo acordava todos os dias no mesmo horário, às 6 da manhã, sem nem precisar do despertador. O corpo já estava programado. Ele saía da cama, colocava o pé no chão gelado daquele apartamento enorme e silencioso e ia direto para o banheiro. Enquanto escovava os dentes, olhava para o espelho e não via nada de novo. Era sempre a mesma expressão cansada, o mesmo olhar vazio. Nem parecia que tinha só 40 anos. A barba por fazer deixava ele com cara de quem não dormia direito. E era verdade mesmo. Quase toda noite acordava no meio da madrugada, sem saber por quê. Só ficava lá, encarando o teto, ouvindo o silêncio absurdo daquele apartamento de cobertura, no meio da cidade mais barulhenta do Brasil. Depois do banho, café da manhã sozinho. Uma mesa enorme, de 12 lugares, mas só ele ali, comendo uma fatia de pão integral, ovo cozido e um café forte, feito pela empregada que chegava às 5. Ela mal falava, e ele também não fazia questão. O celular ficava do lado do prato, vibrando sem parar com notificações, e-mails e mensagens da equipe dele. Eduardo era dono de uma rede de empresas no ramo da construção civil, espalhadas pelo país. Era respeitado, temido e, acima de tudo, rico. Muito rico. Mas não tinha com quem dividir aquilo. O dia dele era cronometrado. Reunião às 8, depois mais 3 até o meio-dia. Almoço rápido na sala dele, geralmente uma marmita fitness que a nutricionista mandava. Ele comia olhando relatórios, gráficos, previsões de lucro. Tinha 3 assistentes que faziam tudo para ele, marcavam compromissos, organizavam a agenda, resolviam pepinos antes mesmo de chegarem até ele. Era tudo prático, eficiente e sem espaço para erro, mas também sem espaço para surpresa. Tudo já vinha pronto, do jeito que ele pedia, e ele só dizia sim ou não. Às vezes, quando o dia estava mais leve, ele andava até a janela do escritório e ficava olhando a cidade. Lá de cima, do 34º andar, tudo parecia pequeno, lento, distante. As pessoas, os carros, as ruas, tudo girando sem parar. Mas lá dentro, na cabeça dele, tudo parecia parado fazia tempo. Era como se vivesse em uma bolha onde nada entrava. Nem alegria, nem tristeza. Só uma sequência de compromissos, metas e mais metas. O celular tocava o tempo todo. Era gente querendo dinheiro, propostas de novos negócios, convites para eventos caros. Eduardo nunca ia. Detestava festas, detestava gente puxando o saco, detestava sorrir para fotos. Preferia ficar em casa, onde ninguém esperava nada dele, onde podia colocar um moletom velho, pedir uma pizza e assistir qualquer coisa na TV sem prestar atenção. Tinha um sofá enorme, moderno, mas onde ele quase nunca dormia. Sempre acordava no meio do filme, desligava tudo e ia para a cama. Nos poucos momentos em que pensava em largar tudo, viajar, sumir por uns dias, ele mesmo se dava bronca. Dizia para si mesmo que era besteira, que estava cansado, que aquilo ia passar. Mas nunca passava. As férias eram sempre canceladas, os voos adiados, e a vida seguia igual. Ele se dizia satisfeito com o que tinha construído, mas no fundo sabia que só estava sobrevivendo. Tinha dinheiro para fazer qualquer coisa, mas não fazia nada diferente. Nem lembrava a última vez que tinha rido de verdade ou sentido o coração acelerar por alguma coisa que não fosse uma negociação importante. A vida social dele era quase inexistente. Os amigos de infância se afastaram com o tempo. Alguns foram embora da cidade, outros mudaram demais, e ele nunca tentou manter contato. Os poucos colegas que ele via com frequência eram todos do mundo dos negócios, gente que só falava de investimentos, fusões, mercado. Ninguém perguntava como ele estava de verdade, e ele também não perguntava nada para ninguém. Era mais fácil assim, menos desgaste. A família era um capítulo à parte. Os pais já tinham morrido, um depois do outro, em menos de 2 anos. Ele não teve tempo de viver o luto. Enterrou, resolveu as papeladas, voltou para o trabalho no dia seguinte.
Tinha uma irmã mais nova, Mariana, mas eles quase não se falavam. Ela morava em outro estado, tinha 2 filhos, uma vida completamente diferente. Às vezes mandava mensagem, em datas importantes, tipo aniversário ou Natal, e ele respondia com um emoji ou um obrigado. Não que tivesse brigado com ela, só deixou a relação esfriar até virar nada. A única pessoa que tentava ainda puxar conversa com ele era a Vanessa, a assistente mais antiga. Trabalhava com ele há quase 10 anos e sabia quando ele estava mais irritado, quando não queria ser incomodado e até quando precisava de uma palavra amiga. Ela não insistia, mas deixava espaço. Tipo uma mensagem no fim do expediente, perguntando se ele precisava de alguma coisa, mesmo sabendo que a resposta ia ser não. Eduardo não dava abertura para ninguém. Tinha medo de se mostrar fraco. E talvez porque nem soubesse mais como se aproximar de alguém. Às vezes ele se pegava lembrando da infância, de quando corria na rua com os amigos, suava a camiseta e chegava em casa sujo, mas feliz. Pensava nos pais, na comida simples da mãe, no jeito sério do pai, nas conversas na hora do jantar. Tudo parecia tão distante agora, tão fora do que ele era. A verdade é que não sabia mais quem era. Só sabia o que fazia. Era um homem que ganhava dinheiro. E só. Naquela semana, o médico tinha mandado ele fazer uma bateria de exames. Estava com pressão alta, colesterol lá em cima e insônia crônica. O corpo estava gritando, mas ele seguia, ignorando. Até que o médico falou uma frase que não saiu da cabeça dele. Se continuar assim, vai morrer rico e sozinho. Eduardo até riu na hora, mas ficou com aquilo preso no peito. Morreu rico e sozinho. Essas 4 palavras pareciam ter colado no espelho do banheiro, no volante do carro, na tela do computador. Ele tentava fingir que não se importava, mas importava sim. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Ele acordou, olhou para o teto e decidiu não ir para o trabalho. Não avisou ninguém, só se levantou, colocou uma calça jeans, uma camisa qualquer e pegou uma mochila velha que usava para a academia. Desceu, chamou um carro por aplicativo e foi para a estação de trem. Nem sabia exatamente para onde queria ir. Só queria ir. O motorista perguntou o destino e ele respondeu: qualquer lugar. E sorriu, pela primeira vez em meses. Mas o que Eduardo não sabia é que aquele trem errado ia mudar tudo. Para sempre. Eduardo chegou na estação sem saber o que estava fazendo ali. Estava quente, barulhento, cheio de gente indo e vindo com pressa. E ele, no meio daquilo tudo, era um estranho. Estava de tênis, jeans, camiseta básica e uma mochila nas costas. Nada de terno, nada de motorista, nada de carro blindado. Andou até a bilheteria, olhou a lista de destinos e escolheu um nome qualquer. Quero uma passagem para esse aqui. Apontou com o dedo. A moça do guichê mal olhou para ele e entregou a passagem. O trem saía em 15 minutos. Na plataforma, ele ficou parado, vendo os trens chegando e saindo, como se estivesse assistindo tudo de fora. Não era o tipo de lugar onde ele costumava estar. Mas aquilo, de algum jeito, dava uma sensação boa. Não sabia o motivo. Quando o trem chegou, entrou sem pensar muito. O vagão estava meio vazio. Tinha gente de mochila, gente de chinelo, gente com criança no colo. Nada ali lembrava o mundo dele. Sentou perto da janela e encostou a cabeça no vidro. O barulho da partida foi como um empurrão. Ali começava alguma coisa, mesmo que ele não soubesse o quê. Durante o caminho, o celular tocou várias vezes. Vanessa mandou mensagem perguntando onde ele estava. Os sócios queriam saber se ele tinha aprovado a nova proposta da empresa. Um cliente grande queria agendar uma videoconferência. Eduardo colocou o celular no modo avião e enfiou no bolso. Pela primeira vez em muito tempo, não queria falar com ninguém. Olhou pela janela e viu a cidade ficando para trás. Os prédios desaparecendo, o cinza sumindo. Logo começaram a aparecer árvores, montanhas, pequenas casas. A estrada seguia no meio do nada, e aquilo dava uma paz estranha. No banco ao lado, um senhor de boné dormia encostado na mochila. Mais à frente,
Duas senhoras conversavam sobre uma receita de bolo. Uma menina desenhava num caderno colorido. Eduardo se sentia deslocado, mas ao mesmo tempo livre. Era como se ninguém ali soubesse quem ele era. E isso era bom. Não precisava fingir nada. Não precisava parecer forte ou ocupado. Só precisava existir. Depois de algumas horas, o trem parou numa estação minúscula. Não era o destino final dele. Pelo menos não era para ser. Mas o trem teve um problema técnico e anunciaram que ia atrasar por tempo indeterminado. Os passageiros começaram a descer, uns reclamando, outros rindo. Eduardo resolveu descer também. Estava com fome, com sede e sem pressa. Perguntou para um rapaz onde podia comer alguma coisa. O cara apontou para uma estradinha de terra e disse que tinha um vilarejo ali perto. Dá para ir a pé, uns 15 minutinhos, disse. Ele foi andando, chutando pedrinhas, com a mochila nas costas, suando um pouco por causa do sol forte. A estrada era cercada de mato, tinha cheiro de terra, e ele nem lembrava a última vez que tinha pisado num lugar assim. No caminho, viu algumas casinhas de madeira, uma venda antiga, crianças jogando bola no campo de terra batida. Tudo era muito diferente do mundo dele. Era como estar num universo paralelo, onde as pessoas não estavam correndo, não estavam presas ao celular, nem preocupadas em parecer bem-sucedidas. Chegando ao centro do vilarejo, viu uma pracinha pequena, com bancos de concreto e uma fonte seca no meio. Um cachorro dormia esticado na sombra. De um lado, uma igreja simples. Do outro, um mercadinho e um café com uma placa escrita à mão. Café da Ana. Eduardo entrou sem pensar. O lugar era pequeno, com poucas mesas e cheiro de pão fresco. Tinha ventilador no teto e uma vitrola velha tocando uma música antiga, dessas que a gente só escuta na casa da avó. Ele se sentou perto da janela e esperou. Ninguém veio atender de imediato. Então ficou observando os detalhes. Uma prateleira com doces caseiros, fotos antigas na parede, um pote de vidro cheio de balas coloridas. A mulher que apareceu depois vinha de avental, com o cabelo preso num coque bagunçado e um pano de prato no ombro. Olhou para ele com uma expressão desconfiada. Você não é daqui, né? Eduardo riu. Deu para perceber? Ela balançou a cabeça e disse: Vai querer o quê? Ele respondeu: O que tiver. Ela trouxe pão de queijo, bolo de fubá e um café coado na hora. Simples, mas o melhor que ele tinha comido em anos. A mulher voltou para o balcão, sem papo. Ele ficou ali comendo devagar, sentindo o gosto de tudo. O trem ainda não tinha voltado, e ele nem queria saber. Pela primeira vez, não estava com pressa. De nada. Depois de um tempo, saiu do café e andou pela praça. Um senhor jogava dominó com 2 meninos. Uma senhora vendia plantas num carrinho. Uma adolescente passava com uma cesta de ovos. Eduardo sentia que estava num lugar onde o tempo andava diferente. Perguntou para um rapaz da venda se tinha pousada ali por perto. O cara apontou para uma casa com uma placa na porta. Pousada da Dona Lourdes. Eduardo foi até lá e bateu. A mulher abriu sorrindo, o chamou de moço bonito e disse que tinha um quarto vago. Ele nem pensou 2 vezes. Pagou o adiantado e subiu com a mochila. O quarto era simples, cama de solteiro, lençol florido, uma janela com vista pro nada. Mas era silencioso. Ali, não dava para ouvir buzina, sirene ou o vizinho gritando. Eduardo se jogou na cama e ficou olhando o teto. Não tinha TV, não tinha ar-condicionado, só um ventilador antigo e o som de uns passarinhos do lado de fora. Ele não queria mais saber do trem, nem da cidade, nem do celular. Fechou os olhos e dormiu como não dormia há meses. Quando acordou, já era noite. Desceu, comeu um prato de arroz com feijão e bife acebolado feito pela Dona Lourdes, e depois saiu para dar uma volta. O céu estava cheio de estrelas, e ele nem lembrava a última vez que tinha olhado para cima com calma. Ficou um tempo sentado num banco da praça, só respirando. Algumas crianças corriam por ali, rindo, brincando. Ele sentia como se estivesse num filme, e de certo modo, estava mesmo.
Um filme que nem ele sabia que ia começar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o som de um galo cantando. Era um som de verdade. Nada a ver com despertador programado ou notificação de celular. Abriu os olhos meio perdido, sem lembrar direito onde estava. A cama era diferente. O cheiro do quarto também. Tinha cheiro de madeira antiga. Sol entrando, pela janela, e um silêncio que não incomodava. Pelo contrário. Levantou devagar, foi até a janela e viu o vilarejo começando a acordar. Algumas pessoas passavam na rua de terra, carregando sacolas, cestos, andando devagar, sem a correria que ele conhecia tão bem. Desceu para tomar café e encontrou Dona Lourdes na cozinha, cantando uma música antiga enquanto fritava pão na chapa. Quando viu Eduardo, sorriu com aquele jeito de vó que já gostou de você só por você ter aparecido. Colocou café na caneca e disse para ele se sentar. Tinha pão, queijo fresco, bolo de milho, tudo ali, como se ele morasse naquela casa fazia tempo. Eduardo ficou sem saber como agir. Estava acostumado com café servido por uma funcionária séria, com tudo pesando os nutrientes. Aquilo ali era outro mundo, e estava bom demais. Depois do café, saiu para andar de novo. Queria explorar o lugar. As ruas eram de terra batida, algumas com pedras tortas, outras com mato crescendo pelas beiradas. As casas eram simples, coloridas, algumas com flores nas janelas, outras com cadeiras na varanda. Quase todo mundo que passava cumprimentava ele com um aceno ou um bom dia. E isso deixou Eduardo sem saber como reagir. Não era comum. Na cidade dele, ninguém olhava na cara de ninguém. Aqui, parecia que todo mundo se conhecia. E mesmo sem conhecer ele, as pessoas sorriam. Na praça, tinha um coreto branco, meio descascado, com umas crianças brincando de roda. Um cachorro dormia esticado na sombra da árvore. Uns senhores jogavam cartas num canto, com garrafas de refrigerante do Pepsi Midnight do lado. Eduardo sentou num banco e ficou só olhando. Era tudo tão calmo, tão fora da rotina dele, que dava até um nó na cabeça. Ele nunca imaginou que lugares assim ainda existissem. E o mais estranho é que ele estava gostando. Estava se sentindo leve, como se finalmente tivesse tirado uma mochila pesada das costas. Lá pelas 11 da manhã, voltou ao café da Ana. Dessa vez, ela estava limpando uma das mesas e levantou os olhos só por um segundo. Quando viu que era ele, fez uma cara de surpresa misturada com deboche. Ué, ainda tá por aqui? Eduardo riu. Parece que sim. O trem não voltou. Ana soltou um curto e foi até o balcão. Ele sentou na mesma mesa de antes, sem pedir nada. Ela trouxe uma garrafinha de água e um pedaço de torta salgada, sem perguntar se ele queria. Provisório ou permanente? Ela perguntou do nada. Eduardo ficou confuso. Como assim? Ela apontou com a cabeça para o lado de fora. Sua estadia. Vai ficar? Ou só tá esperando o trem mesmo? Ele deu de ombros. Não sei. Talvez eu fique mais um pouco. Ana deu um sorrisinho de canto e voltou para o balcão. Aquela mulher deixava ele desconcertado. Não era simpática de um jeito forçado, nem fazia média. Era direta, prática, mas tinha um brilho nos olhos que chamava a atenção. Eduardo não sabia explicar, mas se pegava querendo puxar conversa com ela sem ter assunto. Só queria ouvir ela falando. Não porque a voz dela era doce, era porque era verdadeira. Depois do almoço, que ele acabou comendo ali mesmo, saiu para conhecer mais do lugar. Perguntou para um rapaz onde ficava o mirante que tinha visto no mapa da estação. O cara apontou para o alto da colina, atrás da igreja. Disse que era uma caminhada curta, mas que valia a pena. Eduardo foi. Subiu devagar, suando, ofegante. Fazia tempo que não fazia nada parecido. Quando chegou lá em cima, ficou parado. A vista era absurda. Dava para ver todo o vilarejo, as casas pequenas, o rio cortando lá no fundo e uma estrada que se perdia no meio das árvores. O céu estava limpo, com poucas nuvens, e o vento batia de leve,
trazendo um cheiro de mato misturado com café. Ficou ali um bom tempo, pensando em nada. Ou talvez pensando em tudo. Tentava entender por que estava ali, por que não tinha voltado, por que se sentia tão bem num lugar tão simples. Não fazia sentido. Ele sempre acreditou que precisava de estrutura, conforto, tecnologia, movimento. Mas ali, naquele lugar esquecido, parecia que finalmente conseguia respirar. E isso incomodava. Porque se era possível ser feliz ali, o que ele estava fazendo com a vida dele até agora? Na descida, passou pela igrejinha e viu um grupo de jovens organizando umas caixas. Era uma campanha de doação de roupas. Um deles o chamou para ajudar. Eduardo, sem saber por quê, disse sim. Ajudou a carregar as caixas, arrumar tudo. Pegou no pesado mesmo. Sentiu o braço doer, suou mais do que devia, mas não reclamou. No fim, ganhou um copo de suco de laranja e um valeu, irmão, que pareceu mais sincero do que qualquer elogio que já recebeu em reuniões de negócios. Quando voltou para a pousada, estava exausto. Tomou um banho e deitou na cama. Mas antes de dormir, abriu o celular, tirou do modo avião e começou a ver as mensagens. Tinha mais de 40. Vanessa mandando atualizações, gente perguntando onde ele estava, outras preocupadas. Leu algumas e depois desligou de novo. Aquilo podia esperar. Pela primeira vez, ele podia esperar. À noite foi jantar no mesmo lugar. Ana estava lá como sempre. Dessa vez, ela se sentou com ele por alguns minutos. Contou que o café era da mãe dela, que já tinha falecido. Disse que cuidava de tudo sozinha, que não tinha planos de sair dali. Eduardo ouviu tudo quieto. Cada frase dela era simples, mas cheia de vida. Coisa rara no mundo dele. Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, ele ficou ali, olhando para a xícara de café vazia, sentindo que alguma coisa tinha mudado. E não era só ele. Era o jeito como olhava as coisas, como sentia as coisas, como se finalmente alguma parte dele que estava apagada tivesse começado a acordar. No dia seguinte, Eduardo acordou com uma sensação estranha. Não era tristeza nem alegria. Era uma vontade de levantar logo, de sair para a rua, de voltar para o café. Ele não sabia se era pela comida, pela calma do lugar ou pela dona do café, que tinha alguma coisa diferente nele que ele não conseguia explicar. Tomou banho, colocou a mesma calça jeans do dia anterior e foi andando devagar até a pracinha. O dia estava bonito, céu limpo, cheiro de pão saindo de algum lugar. O vilarejo parecia estar sempre acordando num ritmo só dele. Chegando no café, viu Ana Clara limpando a calçada com uma vassoura de piaçava. Ela estava com o mesmo avental do dia anterior, o cabelo preso de novo, sem maquiagem, com o rosto levemente suado pelo calor. Eduardo ficou parado por uns segundos olhando ela trabalhar. Tinha um jeito prático, meio firme, como quem faz tudo sozinha faz tempo e não espera a ajuda de ninguém. Quando ela percebeu que ele estava ali, não sorriu. Só disse sem olhar para ele: "Bom dia, pode entrar, já está aberto." Eduardo entrou, escolheu a mesma mesa de sempre e esperou. Enquanto isso, ficou observando o lugar com mais atenção. Reparou nas fotos antigas na parede. Em uma, Ana devia ter uns 17 anos, ao lado de uma senhora sorridente, provavelmente a mãe. Em outra, o café ainda estava em reforma, cheio de poeira, e Ana aparecia segurando um balde. Tinha também desenhos de crianças pendurados num barbante perto do caixa. O lugar era pequeno, mas parecia carregado de histórias. Ana veio até a mesa com o cardápio na mão, mas nem perguntou o que ele queria. "Hoje tem cuscuz com ovo mexido, tapioca doce e café com leite. É o que a gente tem. Se quiser pão de sal, tem também, mas tá quente." Eduardo riu. "Pode ser o cuscuz." Ela anotou num papel e foi para a cozinha. Não trocou mais nenhuma palavra com ele até voltar com o prato. Colocou na mesa com cuidado, sem frescura, e disse só "Tá quente, cuidado." Eduardo comia, devagar, olhando para ela. Não sabia o que puxar de assunto.
Sentia que se falasse qualquer coisa boba, ela ia perceber. Ana parecia ser o tipo de pessoa que não tinha paciência para enrolação. Depois de terminar o prato, tomou o último gole do café e finalmente arriscou. Você sempre viveu aqui? Ela parou de limpar o balcão por um segundo, olhou para ele e respondeu. Sempre não, mas voltei faz uns anos, quando minha mãe adoeceu. E voltou a limpar, como se aquilo encerrasse o papo. Mesmo assim, Eduardo continuou. E decidiu ficar? Ana soltou um suspiro curto. Decidi. Aqui é mais calmo. Lá fora tudo é barulho, pressa e gente querendo provar alguma coisa. Aqui, pelo menos, as pessoas olham no olho. Eduardo ficou quieto. Aquilo tinha acertado em cheio. Olhar no olho. Ele nem lembrava a última vez que alguém tinha olhado para ele desse jeito. No mundo dele, tudo era disfarçado, cheio de intenções escondidas. Ela voltou com a garrafa de café e completou a caneca dele. Você não é daqui, nem de perto. Dá pra ver de longe. Ele sorriu sem jeito. É tão óbvio assim? Ela respondeu sem hesitar. Demais. Você tem cara de quem nunca pegou no cabo de uma enxada e sempre come com garfo de prata. Ele riu. Talvez não seja tão longe da verdade. Ana apoiou os braços na mesa e ficou olhando para ele por uns segundos. Mas parece que tá tentando esquecer disso tudo. Por quê? Eduardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Era como se ela tivesse lido algo nele que nem ele mesmo sabia direito. Naquela manhã, ficou mais tempo ali. Viu os moradores entrando, pedindo café fiado, batendo papo com Ana. Ela sabia o nome de todo mundo. Perguntava do filho da dona Cida, do joelho do seu Zé, se a filha da Márcia tinha voltado da capital. Eduardo percebia que ela não fazia isso para agradar ninguém. Era sincera, de verdade. Tinha um jeito meio seco, direto, mas dava para sentir que se importava com as pessoas. Depois que o café esvaziou, Eduardo foi até o balcão. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ana soltou uma risada curta. Você? Ajudar aqui? Vai quebrar a unha. Ele levantou as mãos. Tá bom. Só tentei ser educado. Ela riu de novo. Você pode ajudar, sim. Vai buscar lenha ali atrás. Tem um monte de galho caído no quintal. Eduardo arregalou os olhos. Lenha? Eu nem sei onde começa isso. Ana cruzou os braços. Então aprende. Vai, te mostro. E foi andando na frente, sem esperar ele dizer sim ou não. No fundo do café, tinha um quintal grande, com umas árvores e um galinheiro. O chão era de terra, e tinha mesmo uns galhos espalhados. Ela apontou. Junta esses aí, coloca ali naquele cesto. Depois corta os maiores. Eduardo pegou o cesto e começou a juntar. Sentiu o sol na nuca, a roupa grudando no corpo. Mas foi fazendo, sem reclamar. Quando terminou, estava todo suado. Ana apareceu com um copo de água e disse: "Para um cara da cidade, até que mandou bem." Ele tomou a água e sorriu. "Você sempre fala desse jeito com todo mundo?" Ela encostou na árvore e respondeu: "Só com quem eu acho que aguenta." Eduardo ficou em silêncio. Tinha algo naquela mulher que era impossível ignorar. Ela não era só bonita. Era forte, decidida, verdadeira. E isso era o que mais mexia com ele. Porque no mundo dele, o que mais faltava era a verdade. No terceiro dia no vilarejo, Eduardo acordou com dor nas costas. A cama era boa, mas nada parecida com a dele, que tinha controle de temperatura, ajuste de altura e mais opções do que um avião. Essa era só uma cama de madeira, com um colchão firme demais e travesseiro baixo. Mas ele não reclamou. Só se espreguiçou, calçou os tênis e saiu. Estava começando a gostar daquele ritmo lento, da sensação de que o tempo ali tinha outro peso. Andou até o café da Ana, como se já fizesse parte da rotina. Ela estava de novo varrendo a calçada, dessa vez com um lenço amarrado na cabeça.
Quando viu Eduardo, só levantou uma sobrancelha. Dormiu na cama ou no chão? Ele sorriu. Tá treinando pra médium agora? Ela riu. Cara da cidade sofre pra dormir aqui, mas acostuma. Eles entraram e ela foi preparando o café, sem perguntar nada. Já sabia o que ele ia pedir: pão de queijo, ovo mexido e café forte. Ele percebeu que tinha começado a gostar daquele sabor simples. Tinha deixado de lado as torradas com pasta sem gosto e os sucos verdes. Enquanto comia, viu ela brigando com um entregador. O rapaz deixou umas caixas na porta e foi embora. Ana saiu atrás dele, dizendo que tinha cobrado mais do que o combinado. Gritou mesmo, sem se preocupar com quem estava ouvindo. Eduardo ficou assistindo de longe, quase rindo, porque nunca tinha visto uma mulher daquele tamanho enfrentar alguém com tanta segurança. Quando ela voltou resmungando, ele comentou: "Você briga até por R$2?" Ela respondeu na hora: "Claro. Aqui R$2 fazem diferença. Lá na sua torre de vidro talvez não, mas aqui sim." Aquilo ficou na cabeça dele o resto do dia. Depois do café, Eduardo resolveu andar pelo vilarejo de novo. Parou num mercadinho pequeno, que vendia de tudo um pouco. Pegou uma água, uma barra de cereal e foi pagar. A mulher do caixa perguntou se ele era parente da Dona Lourdes. Ele disse que estava só hospedado lá. "Ah, mais um turista curioso?" ela perguntou. Eduardo não sabia o que responder. Nem ele sabia mais o que estava fazendo ali. No fim, disse que só tinha se perdido, no caminho, mas que estava gostando. A mulher respondeu: "Aqui não tem nada demais não, mas a gente aprende a gostar do simples." Mais tarde, ele foi convidado por um dos rapazes da igreja para ajudar na reforma do telhado. Não era bem um convite. O cara chegou dizendo: "Você tá à toa aí, bora ajudar." Eduardo até tentou escapar, mas não conseguiu. Foi parar no topo da igrejinha, com o martelo na mão, suando feito nunca. Escorregou uma vez, bateu o dedo, praguejou alto. Os outros riram. Um deles disse: "Homem de cidade grande é mole que só, mas vai pegando o jeito." Eduardo não ficou bravo. Riu junto, com a mão doendo e o rosto sujo de poeira. Quando voltou para a pousada, Dona Lourdes quase não reconheceu ele. "Meu filho, você foi enterrado e voltou?" Eduardo respondeu: "Tô virando nativo." Ela deu risada, mas olhou para ele, com carinho. "Você tá diferente. Tava seco, agora tá com cor. Tá até com cara de gente viva." Ele ficou sem resposta. Foi tomar banho e viu o corpo coberto de poeira, as mãos com calos começando a formar. Mas por dentro, estava leve, como se tivesse passado o dia fazendo algo que realmente fazia sentido. À noite, voltou ao café. Dessa vez, Ana estava mais tranquila. O lugar estava vazio. Ela sentou por alguns minutos, sem dizer muita coisa. Eduardo contou que tinha ajudado na igreja, que quase caiu do telhado. Ela achou graça. "Tá se esforçando para virar gente daí. Terra?" Ele respondeu: "Talvez eu esteja tentando entender como vocês conseguem viver assim. Sem pressa, sem grana sobrando, sem agitação." Ana olhou para ele, séria. "A gente não vive sem pressa. A gente só aprendeu que correr o tempo todo não leva a lugar nenhum." Eduardo ficou pensando naquilo. Ele lembrava da própria rotina, dos dias arrastados em salas frias, das noites sem dormir, do celular tocando sem parar. E ali estava ele, no meio de um vilarejo pequeno, sentindo o coração bater num ritmo diferente. Mais devagar, mais certo. Mas não era tudo simples, não. Também tinha dificuldade ali. E a maior delas era entender Ana. Ela era direta, mas não era aberta. Era gentil, mas mantinha distância. Ele sentia que ela carregava alguma coisa pesada, mas ainda não sabia o quê. No dia seguinte, Eduardo chegou mais cedo no café. Quis surpreender e trouxe flores do jardim da pousada. Deixou em cima do balcão sem falar nada.
Ana olhou, depois olhou para ele. Você roubou isso do quintal da Dona Lourdes? Ele fez que sim, rindo. Ela deixou. Ana pegou as flores, colocou num copo com água e disse apenas: obrigada. Foi a primeira vez que Eduardo viu ela falar essa palavra para ele. E teve certeza de que naquele pequeno gesto tinha muito mais do que só educação. Tinha uma frestinha se abrindo, uma que ele ainda precisava aprender a enxergar. Mas nesse mesmo dia, Eduardo fez besteira. Comentou que achava incrível como as pessoas ali se contentavam com tão pouco. Ana parou o que estava fazendo, olhou firme para ele e disse: a gente não se contenta com pouco. A gente dá valor pro que tem. Isso é diferente. O tom dela foi seco, frio. Ele tentou se explicar, mas ela já tinha virado as costas. Na cabeça dele era só uma frase solta, mas no mundo dela, palavras tinham peso. Nesse momento, Eduardo percebeu que por mais que estivesse se adaptando, ele ainda carregava os vícios da vida que levava. O jeito de falar, de pensar, de observar. Era outra realidade. Ele estava ali, presente, tentando se misturar, mas ainda era um estranho naquele universo. E talvez fosse isso que tornava Ana tão difícil de alcançar. Ela via nele tudo o que ela escolheu deixar para trás. O fim de tarde chegou pesado, com um calor estranho, abafado. O céu estava escuro, mesmo sem sinal de chuva. Parecia que o ar estava parado. Ninguém dizia, mas dava para sentir no rosto das pessoas que alguma coisa vinha por aí. Eduardo já estava no café quando as luzes começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. Depois tudo apagou de vez. Não só o café. A rua toda ficou no breu. Os ventiladores pararam, o som da vitrola calou, e ficou só aquele silêncio esquisito, como se o vilarejo tivesse prendido a respiração. Ana apareceu com uma vela na mão, amarrando o cabelo. Apagão. Isso acontece às vezes, mas costuma voltar rápido. Eduardo ficou ali, parado, olhando ela andando pelo salão com a vela, colocando uma em cada mesa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você tem gerador? Ele perguntou. Tenho paciência. É quase a mesma coisa. Ela riu de canto e sumiu pela porta da cozinha. A luz da vela deixava o rosto dela diferente, mais suave. O silêncio deixava tudo mais íntimo. Alguns moradores entraram, perguntando se ela ainda ia servir café. Ana respondeu que sim, enquanto o fogão a gás desse conta. Eduardo se ofereceu para ajudar. Ela mandou ele cortar queijo e esquentar pão na frigideira. Ele topou na hora. Estava ficando bom nessa vida de assistente de cozinha improvisado. Enquanto cortava, a luz da vela tremia com o vento da janela. Você não se assusta com essas coisas? Ele perguntou. Assustar não. Só fico de olho na geladeira. Se demorar muito, perco tudo ali dentro. Do lado de fora, o céu estava preto. A praça sumiu. Só dava para ver onde tinha vela. As crianças correram para dentro de casa. Os cachorros ficaram mais quietos. Parecia que o mundo tinha diminuído de tamanho. Só existia o café, as velas e aquele cheiro bom de pão frito com manteiga. Quando os últimos clientes saíram, Ana fechou a porta, trancou e disse: Acho melhor você não voltar para a pousada agora. As ruas estão muito escuras. Vai que tropeça num buraco e quebra esse seu nariz de rico. Ele riu. Então você tá me oferecendo abrigo? Ela cruzou os braços. Tô dizendo que pode esperar aqui dentro até a luz voltar. Só isso. Eduardo sentou de novo na mesa do canto e Ana foi até a cozinha. Voltou com 2 canecas de café e um pedaço de bolo de cenoura. Sentou em frente a ele e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Você tem medo de escuro? Ele negou com a cabeça. Só quando é dentro de mim. Ela fez uma careta meio surpresa. Essa foi profunda demais para a hora do café. Ele deu risada, meio sem graça. É que, sei lá, essa escuridão me fez pensar. Tipo, o que sobra quando a luz apaga, sabe? Ana olhou para ele de um jeito diferente. Sobra o que é de verdade. Quando a luz some, a gente para de fingir.
Para de disfarçar. Eles ficaram um tempo assim, só ouvindo o som do vento batendo na janela e a vela derretendo devagar. Ana começou a falar do pai dela. Disse que ele adorava quando a luz acabava, porque era a única hora em que todo mundo ficava junto, sem TV, sem celular, só conversando. Ele dizia que a gente tinha que aprender a ouvir no escuro, que a luz demais deixa a gente cego. Eduardo não respondeu na hora. Só ficou olhando para ela. A luz da vela dançava no rosto dela, e ele se pegou imaginando como seria beijá-la. Mas não fez nada. Nem se mexeu. Tinha alguma coisa ali que era mais forte que o impulso. Depois, de um tempo, Ana perguntou: "Por que você realmente está aqui, Eduardo?" Ele engoliu seco. Sabia que aquela pergunta ia chegar uma hora. "Eu me perdi", ele disse. "Mas talvez seja a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos." Ela ficou olhando, esperando mais. Então ele continuou: "Eu vivia num mundo que não me deixava respirar. Tudo era cobrança, número, meta, aparência. E aí, um dia, entrei no trem errado. Literalmente. E vim parar aqui. No começo achei que fosse só azar. Mas agora, não sei. É como se eu tivesse tropeçado num lugar onde o tempo para e o coração acorda." Ana respirou fundo. "Aqui também tem problema. Tem conta atrasada, tem gente que sofre, que desiste, que vai embora." Eduardo concordou. "Eu sei, mas pelo menos aqui vocês sentem. Lá onde eu vivia, a gente só sobrevive." Ela ficou em silêncio. Depois se levantou e foi buscar mais café. Voltou com a garrafa e sentou mais perto dele. "Não sei o que você está procurando aqui, mas se for paz, vai ter que cavar com as mãos, porque ela não fica na superfície." A luz ainda não tinha voltado, a noite já estava avançada. Eduardo olhou o relógio. Passava das 10. Ele nunca ficava acordado até essa hora sem estar grudado num computador ou numa reunião. Mas ali, com Ana, com o café quente e o cheiro de bolo, não tinha pressa de nada. Ela se levantou, apagou algumas velas e disse: "Se quiser deitar no sofá ali do canto, pode. Eu vou só fechar a cozinha." Ele ficou em dúvida, mas acabou aceitando. Estava cansado, e aquela era a primeira noite, em muito tempo, que ele queria que demorasse para acabar. Deitou no sofá, cobriu-se com uma manta fina que Ana trouxe e ficou olhando para o teto escuro. Do outro lado da sala, ela arrumava as coisas em silêncio. E mesmo sem trocarem mais nenhuma palavra, ele sentia que tinha dito tudo. A conexão estava ali, no silêncio, no escuro, no café com bolo. Nada de grandioso, nada de cena de filme, só dois mundos se esbarrando na calma de um apagão. E pela primeira vez, ele não queria que a luz voltasse tão cedo. O trem chegou no fim da manhã. O barulho dos trilhos cortando o silêncio do vilarejo fez alguns moradores saírem de casa para ver. Era raro ele passar ali. Só 2 vezes por semana. Eduardo estava na praça quando ouviu. O som trouxe de volta o motivo pelo qual tinha parado, naquele lugar. Ele tinha uma passagem de volta no bolso, comprada lá no primeiro dia, para garantir. Era agora ou nunca. Podia subir no trem e voltar para a vida de antes. Para a cidade grande, para o escritório, para o apartamento gelado, para o mundo que conhecia. Mas ficou parado, sentado no banco da praça, olhando o trem parado na plataforma. Dona Lourdes apareceu do nada e sentou ao lado dele. Estava com um copo de plástico com suco de caju e uma expressão curiosa. "Não vai?" Eduardo demorou para responder. "Acho que não." Ela bebeu um gole e falou como quem já sabia a resposta. "Bom, se ficar, o quarto tá garantido. Só avisa porque tem uma amiga que quer vir visitar a filha e tava de olho nele." Ele riu. "Pode dizer para ela que vai ter que esperar." Dona Lourdes sorriu, levantou e foi embora, deixando ele sozinho de novo com o barulho do trem. Eduardo levantou devagar, olhou em volta. A vida ali seguia no ritmo dela. Gente carregando sacolas, crianças correndo, o cachorro dormindo na sombra. O mundo não ia parar porque ele decidiu ficar.
e aquilo dava um certo conforto. Foi andando até o café. No caminho, passou por uma menina que vendia brigadeiro na porta da escola. Comprou 2, mesmo sem vontade, só para ver o sorriso dela. Chegando lá, Ana estava colocando as mesas do lado de fora, organizando os vasos de planta. Quando viu ele se aproximar, levantou uma sobrancelha. O trem chegou. Ele confirmou com a cabeça. Eu vi. Ela não disse mais nada. Só virou as costas e entrou. Eduardo ficou em pé ali por um tempo. Depois entrou também. Sentou, na mesma mesa de sempre, pediu café e esperou. Quando Ana voltou com a caneca, ele falou: decidi ficar mais uns dias. Ela apoiou a bandeja no balcão e cruzou os braços. Tá esperando o quê aqui? Eduardo pensou, mas não sabia responder com certeza. Talvez nada, ou talvez alguma coisa que eu ainda não entendi. Ela deu uma risadinha curta. Esse jeito de falar difícil não combina com o cheiro do café, sabia? Ele riu também. Então me traduz. Ana se aproximou um pouco, apoiou os cotovelos na mesa. Você tá fugindo ou procurando? Eduardo respirou fundo. Acho que tô parando de correr. Dá no mesmo? Ana ficou um tempo olhando para ele, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa. Depois voltou para a cozinha sem dar resposta. Eduardo ficou ali, bebendo devagar, sentindo o cheiro do café fresco e o vento entrando pela porta aberta. Ele não precisava voltar para a cidade naquele dia. Na verdade, nem queria. Começou a imaginar como seria passar mais tempo ali. Não só uns dias, talvez um mês, talvez mais. Não que fosse largar tudo, mas talvez pudesse dar um tempo. Entender o que realmente importava. E quem sabe, descobrir se aquele sentimento que estava crescendo dentro dele era mesmo de verdade. Mais tarde, ele foi até o armazém da esquina. Comprou sabonete, escova de dente nova, uma camisa leve e uma calça de sarja. A dona da loja perguntou se ele tinha mudado para lá. Ele respondeu com um talvez e um sorriso. De volta na pousada, arrumou a mochila e guardou a passagem de trem dentro de um dos bolsos. Não jogou fora. Só deixou guardada, como quem sabe que não vai usar, mas ainda não está pronto para admitir. Nos dias seguintes, começou a acordar mais cedo. Ajudava a Dona Lourdes a carregar as compras, varria a calçada, buscava pão na venda. No café, perguntava se Ana precisava de ajuda, e às vezes ela deixava. Lavava a louça, arrumava a mesa, até aprendeu a passar pano direito no chão. Ana fingia que não dava bola, mas de vez em quando soltava um "até que você não atrapalha tanto". E isso, vindo dela, já era quase um elogio. Eduardo também começou a conversar com mais gente do vilarejo. O rapaz da igreja, a moça da farmácia, o tiozinho que vendia pamonha na porta do mercado. Aos poucos, o nome dele foi virando conhecido. Não mais o cara da cidade, mas Eduardo, o que tá ajudando a Ana. Aquilo mexia com ele. Era como ser aceito num clube sem ter se inscrito. Uma tarde, Ana o chamou para consertar uma janela nos fundos do café. Estava emperrada fazia tempo. Enquanto ele martelava e suava, ela ficou sentada no degrau da porta, tomando suco. Você sabe fazer essas coisas ou tá só fingindo? Eduardo, com a camisa grudada no corpo de tanto calor, respondeu. Tô aprendendo, mas tô levando jeito, né? Ela sorriu sem mostrar os dentes. Mais ou menos, mas é bom ver você tentando. Ele se sentou do lado dela, ainda com o martelo na mão. Sabe que eu não planejei nada disso, né? Ana olhou pra frente. Eu sei, ninguém planeja o que realmente importa. O sol foi descendo devagar, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Eduardo queria dizer alguma coisa, mas não achou palavras que fizessem sentido. Sentia que falar demais podia estragar aquele momento, e às vezes o silêncio diz tudo. Ele estava ali, sentado ao lado dela, com as mãos sujas de tinta, o rosto suado e o peito cheio de coisa nova. Não era o mesmo cara que chegou de trem perdido. Já estava virando outra pessoa, mesmo sem perceber. No
Fim da tarde, o trem passou de novo. Ele ouviu de longe o barulho dos trilhos, o apito cortando o vento, e depois o silêncio de novo. Não olhou. Não precisou. Dessa vez, ele nem pensou em ir. Os dias foram passando, e sem que Eduardo percebesse, ele começou a mudar. Não foi de uma vez. Não teve nenhuma grande virada. Foi no detalhe, no pequeno, no jeito que ele começou a acordar mais leve, sem aquela angústia que carregava no peito. Ele ainda tinha pesadelos de vez em quando. Ainda acordava com o celular na mão querendo ver os e-mails, mas logo lembrava que ali ninguém ligava para isso. E aí deixava o celular no canto e seguia o dia. De manhã, ele já tinha o costume de comprar pão na venda do seu Arlindo. O velho já chamava ele de moço da Ana, e Eduardo nem corrigia mais. Achava engraçado. Pegava os pães quentinhos, um queijo fresco e passava no café antes de abrir. Ana fingia que não era nada demais, mas todo dia olhava o que ele trazia e dizia alguma coisa tipo: "Pelo menos você sabe escolher um bom queijo." Eduardo sorria. Começava a gostar da ideia de ser parte da rotina dela. No vilarejo, todo mundo tinha função. Não tinha espaço para gente parada. E Eduardo, que vinha de um mundo onde o dinheiro fazia tudo acontecer por fora, teve que aprender a fazer por dentro. Começou ajudando em coisas simples, tipo carregar caixas, varrer a frente da igreja, ajeitar cadeiras no salão da escola. Depois passou a pegar tarefas mais pesadas. Um dia ajudou na reforma do telhado da mercearia. Subiu, martelou, levou bronca por fazer torto, aprendeu e refez. Quando terminou, ganhou uma garrafa de suco de goiaba e um obrigado sincero do seu Otacílio, o dono do lugar. Isso para ele valeu mais do que qualquer bônus de fim de ano. O corpo começou a mudar também. As mãos estavam ficando com calos, os braços mais fortes, o rosto mais queimado de sol. Dona Lourdes brincava dizendo que ele ia voltar para a cidade irreconhecível. "Vão pensar que você foi sequestrado por caipira", dizia ela rindo. Eduardo só dava de ombros. Nem sabia mais se ia voltar. E se voltasse, talvez nem coubesse mais naquele mesmo lugar. Ele também mudou o jeito de se alimentar. Parou com os shakes prontos, com as saladas sem gosto e os remédios para dormir. Agora comia arroz com feijão, carne de panela, bolo de fubá, café coado no pano. À noite, dormia com a janela aberta, ouvindo o som dos grilos e dos galos que começavam, antes mesmo do sol. E dormia bem, como não dormia há anos. Ana notou a mudança. Não dizia, mas notava. Um dia, viu ele ensinando uma criança a amarrar o cadarço. Outro dia, pegou ele plantando alface com o pessoal da horta comunitária. E uma vez, quando ela chegou no café mais cedo do que o normal, encontrou Eduardo limpando o chão da cozinha sem ninguém ter pedido. Ela só cruzou os braços e disse: "Tá aprendendo", com aquele sorriso de canto que ela dava quando estava tentando esconder que estava surpresa. Eduardo, por outro lado, começou a olhar o vilarejo com mais cuidado. Reparava nas cores das casas, nas roupas no varal, no barulho das panelas ao meio-dia. Começou a perceber que aquilo tudo tinha vida. Que aquelas pessoas, mesmo com pouco, tinham muito. Uma calma que ele nunca conheceu. Uma firmeza nas palavras. Uma simplicidade que não era falta de nada. Era só escolha. Um jeito diferente de ver o mundo. Ele também começou a escutar mais. Não interrompia tanto. Quando alguém contava uma história, ele prestava atenção de verdade. E foi ouvindo essas histórias que começou a conhecer de verdade aquele lugar. Soube do menino que andava 8 quilômetros por dia para estudar. Da senhora que vendia doce para comprar remédio para o marido. Do cara que perdeu tudo, mas recomeçou vendendo pastel na feira. Gente que ele jamais teria conhecido no mundo dele. Gente que ele jamais teria parado para ouvir antes. Um dia, sentado, no banco da praça, Eduardo viu um menino correndo, caindo e levantando sem chorar. Ele olhou aquilo e pensou no quanto era frágil, apesar de toda a armadura que sempre vestiu. Percebeu que no vilarejo, as pessoas caíam e levantavam o tempo todo, sem fazer drama, sem precisar postar.
Apenas levantavam e seguiam. E aquilo o ensinava, mais do que qualquer palestra motivacional que ele já tinha pago caro para assistir. Ana também começou a falar mais com ele. Ainda era direta, firme, mas deixava escapar mais pedaços dela. Contou que teve vontade de ir embora dali uma vez, que quase foi para a capital com um namorado, mas desistiu no último segundo. Disse que o café era tudo o que restou da mãe dela, e que por isso ela nunca quis largar. E contou que às vezes se sente sozinha ali, que sente falta de conversar com alguém que ouve de verdade. Eduardo ouviu tudo. Não tentou consolar, não deu conselho, só escutou. E pela primeira vez, sentiu que ela confiava nele, de verdade. Foi nessa noite que ele percebeu que não era só o vilarejo que estava mudando ele, era ela também. Ana era o centro daquele lugar. Firme, mas não dura. Dura só para quem não entende. E ele estava começando a entender. Naquela semana, Eduardo recusou 3 ligações importantes. Uma delas era de um dos sócios, avisando que um projeto grande estava travado esperando a assinatura dele. Ele respondeu com uma mensagem simples. Agora não posso, depois a gente fala. Só isso. E desligou. Quando mandaram uma mensagem dizendo que ele estava agindo como louco, ele simplesmente não respondeu. Pela primeira vez, o mundo de lá estava esperando ele, e não o contrário. Foi numa tarde nublada que Eduardo percebeu que tinha algo diferente no ar. O café estava mais vazio que o normal. Ana parecia mais quieta, mexendo nas coisas com um olhar distante. Ela lavava as xícaras com força demais, como se quisesse tirar alguma coisa grudada no pensamento, não na cerâmica. Eduardo percebeu, mas não perguntou nada de cara. Esperou. Depois de tudo o que aprendeu ali, ele sabia que com Ana era no tempo dela. Pressionar só fazia ela se fechar mais. Mais tarde, quando o último cliente saiu, ele ficou. Sentado na mesma mesa de sempre, brincando com a colher dentro da xícara vazia. Ana passou por ele, pegou uma toalha e começou a limpar o balcão. Estava de costas. "Você tá bem?" Ele perguntou, sem levantar a voz. Ela parou só por um segundo, depois continuou limpando. "Tô." Silêncio de novo. Ele sabia que não tava, mas sabia também que se insistisse agora, ela não ia dizer nada. Então levantou, foi até a cozinha, pegou 2 canecas, encheu com café e voltou. Colocou uma na frente dela. "Senta aqui, só um pouco." Ela olhou para ele, pensou, e pela primeira vez, sentou sem resistência. Ficaram um tempo em silêncio. A chuva começou a cair fraca lá fora, batendo no telhado de zinco. Ana bebeu, um gole do café, depois começou a falar. Sem aviso, sem preparação, como se tivesse segurado aquilo tempo demais. "Quando eu tinha 22 anos, eu estava com tudo pronto para ir embora daqui. Passei num concurso, ia pra capital, ia mudar de vida. Tava com um cara, Vinícius, filho do prefeito na época. Bonito, estudado, cheio de planos. A gente ia morar junto. Ele ia abrir um escritório, e eu ia trabalhar num órgão do governo. Minha mãe não gostava dele, mas eu tava cega. Achava que ele era o meu futuro." Eduardo só ouvia, nem piscava. Ana não olhava para ele, falava, com os olhos fixos na xícara. "Um mês antes da viagem, minha mãe ficou doente. Coisa séria. Foi do nada. Descobrimos um tumor e ela começou a definhar. Eu parei tudo. Fiquei com ela. Aqui. Vinícius surtou. Disse que eu tava jogando tudo fora por causa de uma mulher que já ia morrer. Foi isso que ele disse. Com essas palavras. No dia seguinte ele sumiu. Nunca mais me procurou. Vendeu tudo o que podia, foi embora pra cidade, fez a vida dele. E eu fiquei." Ela respirou fundo, mas continuou. "Minha mãe ainda viveu mais um ano. Foi duro, mas foi o melhor ano da minha vida com ela. A gente se reconectou. Antes de morrer, ela me fez prometer que eu ia cuidar do café, que não ia deixar esse lugar morrer junto com ela. E eu prometi. Desde então,
Nunca mais saí daqui. O café é tudo que sobrou dela. E de um jeito esquisito, virou tudo que eu sou também. Eduardo engoliu em seco. Quis dizer alguma coisa, mas nada parecia certo. No fim, só falou o que sentia. Ele não te merecia. Ana riu. Uma risada curta, sem humor. Eu também achava que não merecia ele. Hoje entendo que ele só foi embora porque nunca teve coragem de ficar. Ficaram ali, com o barulho da chuva e o cheiro do café morno preenchendo o silêncio. Depois de um tempo, ela levantou, pegou a caneca dele e foi para a pia. Mas antes de virar as costas, disse sem olhar: "Não me pergunta mais sobre isso. Já falei mais do que queria." Eduardo respeitou. Só assentiu com a cabeça e ficou ali, quieto. Nos dias seguintes, ela voltou ao jeito de sempre. Direta, prática, meio fechada. Mas tinha algo diferente. Um olhar menos desconfiado. Um gesto aqui e ali que mostrava que a barreira tinha baixado, só um pouquinho. E Eduardo entendeu. Não precisava correr. Ela já tinha se machucado com gente apressada demais. O nome Vinícius, no entanto, começou a aparecer por ali de novo. Um senhor no mercadinho comentou que ele estava voltando para região, com planos grandes. Outro disse que ele estava tentando comprar terrenos. Parecia que, mesmo sem saber, Ana ia ter que enfrentar aquilo outra vez. Uma noite, na varanda da pousada, Eduardo conversava com Dona Lourdes sobre o vilarejo. Ela, que sabia de tudo, soltou sem querer: "Se aquele tal de Vinícius voltar mesmo, vai dar problema. Ainda mais agora que ele tá cheio de ideia e Ana tá mais mexida." Eduardo ficou em silêncio, mas por dentro, uma mistura de raiva e preocupação começou a crescer. Já tinha entendido que ali nada era por acaso. E se Vinícius voltasse mesmo, a paz daquele lugar e da Ana ia balançar. O assunto começou a rodar pelo vilarejo, como vento em dia de mudança de tempo. Primeiro foi o Zé do bar que comentou, depois a moça da farmácia, até Dona Lourdes confirmar. Ele voltou. Só essas duas palavras já deixaram o ar mais pesado. Não era preciso dizer o nome. Todo mundo sabia de quem se tratava: Vinícius. O filho do ex-prefeito, o ex de Ana, o cara que saiu cuspindo no chão e voltou como se fosse dono de tudo. Eduardo ouviu pela primeira vez na mercearia, enquanto pegava umas frutas. Um senhor comentou meio indignado: "Disseram que ele comprou o sítio do finado Sérgio. Vai montar coisa grande ali, projeto de resort, essas coisas." Eduardo parou na hora. Fechou a mão em volta da maçã que segurava. Resort. Só essa palavra já soava como destruição naquele lugar. Ele saiu da mercearia sem levar nada. Foi direto pro café. Ana estava varrendo a calçada. Quando ele chegou perto, ela olhou, já sabendo o que vinha. "É verdade?" ele perguntou. Ela encostou a vassoura na parede e cruzou os braços. "É. Chegou ontem. Tá se hospedando na casa da tia dele. E já passou por aqui. Disse que quer conversar comigo." Eduardo sentiu o sangue esquentar. "Você vai?" Ana deu de ombros. "Ainda não sei. Mas ele não é mais parte da minha vida. Não tem mais esse poder todo, não." Mas Eduardo sabia que não era tão simples assim. E ficou claro no dia seguinte, quando Vinícius apareceu no café. Ele chegou sorrindo, como quem nunca fez mal a ninguém. Roupas caras, cabelo bem arrumado, aquele jeito ensaiado de quem gosta de se mostrar. Entrou como se fosse o dono do lugar, olhou em volta e soltou: "Nada mudou por aqui, hein?" Ana saiu de trás do balcão com o pano ainda na mão. "E você continua falando como se todo mundo tivesse que bater palma quando você entra." Vinícius riu, mas os olhos estavam frios. "Só vim conversar. Podemos?" Ela respirou fundo e apontou uma mesa no canto. 5 minutos. Eduardo observava tudo de longe, quieto, com os punhos fechados no colo. Não queria causar, mas também não queria deixar Ana sozinha com aquele cara. Ele ficou ali, fingindo mexer no celular, mas ouvindo tudo com atenção.
Vinícius foi direto ao ponto. Tenho um projeto para esse lugar. Grande. Hotel com chalés, área de lazer, restaurante moderno. Vai trazer turista, dinheiro, progresso e quero comprar o café. Pago o que você pedir. Ana nem piscou. Não tá à venda. Ele insistiu. Você sabe que isso aqui tá parado no tempo. Você podia ir embora, abrir outro lugar melhor, viver com conforto. Por que se prender a isso? Ana olhou para ele como quem olha para um desconhecido. Porque isso aqui é meu, e não tem dinheiro. Que compre. A conversa terminou ali. Ana se levantou e voltou para o balcão. Vinícius ficou sentado mais um tempo, olhando em volta, como se quisesse marcar território. Quando finalmente levantou, passou por Eduardo e parou do lado dele. Você é novo, por aqui, né? Eduardo levantou os olhos, respondeu seco. Depende do que você chama de novo. Vinícius sorriu com aquele ar falso. Só um aviso, esse lugar é pequeno, e eu sou daqui. Eduardo não respondeu, só ficou olhando, ele sair. Nos dias que seguiram, Vinícius começou a circular mais pelo vilarejo. Conversava com gente influente, oferecia dinheiro, promessas. Falava bonito, dizia que ia mudar tudo para melhor. Alguns moradores começaram a ficar balançados. Era difícil dizer não quando se vive com pouco e aparece alguém prometendo muito. Eduardo percebia isso e se incomodava. Sentia que estava vendo o vilarejo ser envenenado aos poucos. Ana, por outro lado, se fechou. Voltou a falar menos, a olhar com desconfiança até para os clientes antigos. Estava tensa, irritada. Um dia, quebrou uma travessa sem querer e jogou os cacos no lixo com tanta força que assustou Eduardo. Ele tentou se aproximar, perguntar o que estava pegando, mas ela só disse: não quero falar sobre isso agora. E ele respeitou, até que uma noite, Eduardo a encontrou sentada na escada dos fundos do café, com o rosto nas mãos. Ela não chorava, mas estava claramente no limite. Ele sentou do lado, ficou em silêncio. Depois de um tempo, ela falou: o pior não é ele querer comprar, é saber que tem gente que já tá pensando em aceitar. Que vai ter gente que vai me achar burra por dizer não. Eduardo respondeu calmo: ser burra é vender a única coisa que te faz feliz por medo de parecer fraca. Ana olhou para ele cansada. E se eu perder tudo? Ele olhou de volta. Então a gente constrói de novo, junto. Foi ali que Ana respirou fundo e encostou a cabeça no ombro dele. Não disseram mais nada naquela noite, mas tudo o que precisava ser dito já estava ali. No silêncio, na escolha, na firmeza de continuar resistindo, mesmo quando o passado volta batendo na porta como se ainda mandasse em alguma coisa. Desde o dia em que Vinícius reapareceu no vilarejo, alguma coisa mudou. No clima do lugar, era como se o vento soprasse diferente, mais pesado. As pessoas começaram a comentar mais baixo, olhar para os lados antes de falar. E aos poucos, surgiram boatos. Uns diziam que Vinícius estava tentando comprar vários terrenos ao redor da praça. Outros falavam que ele ia conseguir apoio da prefeitura para transformar o centro num polo turístico. Nada era confirmado, mas todo mundo parecia saber de alguma coisa. E no meio disso, Ana ficou mais calada. Eduardo percebia a tensão no jeito dela andar, falar e até respirar. Às vezes, ela fingia que estava tudo bem, mas bastava um copo fora do lugar ou uma pergunta mais direta para ela soltar uma resposta atravessada. Ele tentava manter a calma, ajudar como podia, mas sentia que ela estava se afastando. E ele não sabia se era por causa de Vinícius ou por medo de confiar de novo. Talvez fosse os dois. A gota d'água veio numa manhã chuvosa. Eduardo estava sentado na varanda da pousada quando Vinícius apareceu. Veio andando, com guarda-chuva e um sorriso no rosto. Parecia calmo demais para quem estava mexendo com o passado de alguém. Parou na frente dele, fechou o guarda-chuva devagar e disse, como se fosse só mais uma conversa entre dois caras: você sabe que ela não vai durar muito, né? Eduardo franziu a testa. Do que você tá falando? Vinícius cruzou os braços e continuou. Esse cafezinho dela, essa vida simples, esse papo de raiz, isso tudo é bonito até certo ponto.
Mas uma hora o progresso chega. E quando chegar, ou ela entra no jogo, ou vai ser engolida. Eduardo levantou devagar. Ela não tá sozinha. Vinícius deu um passo pra frente. Ah, eu sei. Tem você. Agora. Mas quem é você? Um cara da cidade, com dinheiro, tempo sobrando, brincando de viver aqui no mato. Vai me dizer que tá apaixonado por ela? Eduardo não respondeu. Só ficou olhando, firme. Vinícius deu um sorriso cínico. Sabia. É sempre assim. Vocês se encantam pela novidade, pelo cheiro do campo, pela mulher forte. Mas uma hora, cansa. Uma hora vocês voltam para suas torres com ar-condicionado e esquecem que isso aqui existe. Depois disso, Vinícius foi embora, deixando só a provocação no ar. Eduardo respirou fundo, tentando engolir a raiva. Mas sabia que aquilo ia chegar até Ana. E chegou. No mesmo dia, no fim da tarde, ela estava diferente. Fria. Respondeu com monossílabos, não deixou ele ajudar no café, e quando ele perguntou se estava tudo bem, ela soltou. Você falou com ele? Eduardo disse que sim. Contou o que aconteceu, palavra por palavra. Mas no lugar de se sentir protegida, Ana ficou mais distante. Por que você se importa tanto, Eduardo? Ela perguntou, já com a voz mais alta. Você nem é daqui. Você nem sabe como as coisas funcionam aqui. Ele tentou se explicar. Disse que só queria ajudar, que não suportava ver ela sofrendo, sozinha. Mas Ana não deixou ele terminar. Você não entende. Eu já me ferrei antes achando que alguém ia ficar do meu lado. No fim, todo mundo vai embora. Você também vai. Eduardo ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Porque no fundo, entendia o medo dela. E isso doía. Nos dias seguintes, os dois quase não se falaram. Eduardo ainda aparecia no café, mas só pedia o café e saía. Ana servia, mas evitava olhar nos olhos dele. Era como se uma parede invisível tivesse se levantado entre os dois. E por mais que ele tentasse derrubar, ela sempre reconstruía. Foi então que Eduardo decidiu ir até Vinícius. Não para brigar, mas para entender até onde aquilo ia. Encontrou ele na casa da tia mexendo em papéis. Entrou sem ser convidado. O que você quer com o café da Ana? Vinícius riu. Você veio negociar por ela agora? Eduardo não riu. Tô perguntando sério. Vinícius jogou os papéis na mesa e se encostou na cadeira. Eu quero tudo, não é só o café. É o terreno, a localização, o potencial. E se ela não vender, ela vai perder valor. Porque quando eu cercar tudo com investimento, quem ficar de fora vai parecer ultrapassado. Eduardo apertou os punhos, mas se controlou. Você sabe o que tá fazendo. Tá cutucando uma ferida antiga. Vinícius levantou devagar. E você tá achando que vai curar ela com palavras bonitas? Deixa eu te dar um conselho. Vai embora enquanto ainda dá tempo. Esse lugar não é pra gente como a gente. Você vai se cansar dela. Vai se cansar do café, do barro, do silêncio. Vai sentir falta da sua vida de verdade. E aí vai fazer o que todo mundo faz, desaparecer. Eduardo saiu dali sem responder. Andou até a praça, sentou no banco e ficou olhando o café de longe. A luz acesa, Ana se movendo lá dentro. Pensou em ir até ela, em tentar mais uma vez, mas resolveu esperar. Às vezes, o melhor jeito de cuidar é respeitar o tempo do outro, e ele ia esperar o tempo que fosse. Eduardo acordou diferente naquele dia. Tinha um peso no peito que não vinha da cama dura nem das dores no corpo. Era outro tipo de peso. Era um vazio que ele já conhecia, mas fazia tempo que não sentia. Levantou sem pressa, olhou pela janela e viu o céu nublado, meio apagado, sem cor. O vilarejo seguia o mesmo ritmo calmo de sempre, mas dentro dele, tudo parecia parado. Fez a mala devagar, sem muita lógica. Colocou as roupas de qualquer jeito, guardou a escova de dente, deixou a caneca que tinha comprado no armazém em cima da cômoda, pegou a mochila e desceu. Dona Lourdes estava na cozinha. Quando viu ele com a mala na mão,
Parou de mexer a colher na panela. Vai embora, filho? Eduardo hesitou. Só por uns dias. Preciso pensar. Ela não perguntou mais nada. Só se aproximou, colocou a mão no braço dele e disse: às vezes a gente precisa de silêncio para entender o barulho aqui dentro. Ele sorriu fraco, agradeceu e saiu. Não passou no café. Não quis ver Ana. Não tinha coragem. Não era por raiva, nem orgulho. Era medo. Medo de piorar tudo, de falar mais do que devia. Sentia que qualquer palavra errada ia colocar abaixo tudo o que eles tinham construído, mesmo que fosse pouco. Então deixou um bilhete com Dona Lourdes, pedindo para entregar para Ana mais tarde. Escreveu de forma simples, com poucas palavras. Preciso de um tempo. Não é fuga, é cuidado. Não quero invadir seu espaço. Quando der, me chama. Estarei por perto. Foi até a estação a pé. O mesmo caminho da primeira vez. A estrada de terra, o cheiro de mato, as pedras no meio do chão. Mas agora parecia tudo diferente. Na primeira vez, ele chegou sem querer. Agora estava indo embora por escolha. E isso doía mais do que ele imaginava. Sentou no banco da plataforma e esperou. O trem não demorou. Quando embarcou, olhou pela janela e viu o vilarejo ficando pequeno, sumindo devagar. Fechou os olhos, respirou fundo e se deixou levar. Voltar para a cidade foi como entrar num outro planeta. Tudo barulhento, apressado, cheio de luz, de buzina, de gente com fone no ouvido e olhar perdido. Eduardo pegou um carro até o apartamento. Quando entrou, sentiu o impacto. Aquele silêncio frio, o cheiro parado, as paredes brancas. Era como se ele estivesse entrando num lugar esquecido, mesmo sabendo que tinha deixado tudo arrumado antes de viajar. Deixou a mala no chão da sala e ficou olhando em volta. Nada ali fazia mais sentido. O sofá caro, a geladeira cheia de comidas sem gosto, o quarto com lençol branco impecável. Ligou o chuveiro, tomou banho e ficou lá dentro por muito mais tempo que o necessário, só deixando a água cair, tentando lavar o peso que carregava. Nos dias que seguiram, tentou se distrair. Abriu o computador, respondeu e-mails, fez reuniões. Os sócios vibraram com o retorno. Disseram que as coisas estavam travadas sem ele, que precisavam da liderança dele. E ele tentou voltar a ser aquele cara. O Eduardo dos números, dos contratos, das decisões rápidas. Mas era como vestir uma roupa que não servia mais. Ele fazia, mas por dentro estava desconectado. Toda vez que tentava comer, lembrava do café de Ana, do cheiro, do gosto, do barulho da frigideira. Quando ia dormir, lembrava do ventilador antigo da pousada, dos passarinhos na janela. E quando andava pelas ruas da cidade, se pegava procurando coisas que só existiam lá no vilarejo. Uma criança brincando descalça, uma senhora sentada na calçada, um cachorro dormindo na sombra. Mas ali era tudo diferente, e ele se sentia estranho, deslocado, como se fosse um visitante na própria vida. Ana não respondeu o bilhete, nem mandou mensagem. Eduardo olhava o celular toda hora, mas nada. Pensou em mandar algo, mas segurava. Se ela precisava de espaço, ele ia respeitar. Mas a cada dia que passava, a saudade apertava mais. Não era só dela. Era de tudo. Do ritmo, das pessoas, do jeito como ele se sentia lá. Mais leve, mais simples, mais ele. Um dia, foi até a antiga sala de reunião no escritório principal. Sentou na ponta da mesa, onde sempre comandava tudo, e olhou ao redor. As paredes de vidro mostravam a cidade grande girando lá fora, sem parar. Olhou para Vanessa, sua assistente de longa data, e perguntou: "Você acha que a gente pode mudar completamente?" Ela o encarou surpresa. "Mudar como?" Ele sorriu de leve. "Virar outra pessoa. Quase do zero." Ela pensou um pouco e respondeu: "Acho que não é bem virar outra pessoa. É descobrir quem você era antes de tudo atrapalhar." Eduardo ficou quieto. Aquilo fez sentido demais. Naquela noite, sonhou com Ana. Ela estava sentada no degrau da cozinha, tomando suco e olhando para o nada. O mesmo olhar do dia em que encostou a cabeça no ombro dele.
Ele acordou no meio da madrugada com o coração batendo rápido. Pegou o celular, abriu a conversa com ela e ficou ali, parado, olhando a tela vazia. Não escreveu nada. Só deixou o celular ao lado da cama e ficou olhando o teto. Ele não sabia quanto tempo ia durar aquela distância. Não sabia se Ana ainda pensava nele, mas sabia que naquele momento não podia fazer mais do que esperar. Porque às vezes, amar alguém é entender que forçar a porta só afasta, e o que ele queria de verdade era estar do lado dela, não ser mais um problema. Os dias na cidade estavam passando, mas Eduardo não sentia que estava vivendo de verdade. Era como se estivesse apenas ocupando espaço. Cumpria a agenda, fazia as reuniões, resolvia os assuntos que surgiam, mas tudo parecia automático, sem cor. O apartamento, que antes era símbolo de sucesso, agora era só um monte de paredes brancas com móveis caros e sem alma. A comida, mesmo sendo de restaurante chique, não tinha gosto. As conversas no escritório pareciam vazias, todo mundo falando, ao mesmo tempo, e ninguém ouvindo nada. Ele tentava fingir que estava tudo certo, mas toda hora o pensamento voltava para um lugar só. O vilarejo. Mais ainda, voltava para uma pessoa só. Ana. Ele lembrava dos detalhes dela, sem esforço. O jeito como ela amarrava o cabelo com pressa, o barulho da colher batendo na xícara, o olhar firme que ela dava quando não concordava com algo. E lembrava também do jeito como ela olhava quando estava cansada ou quando abaixava a guarda só por um segundo. Isso ficava grudado nele o dia todo. Uma noite, depois de mais um jantar sem graça com empresários que só falavam de lucros, Eduardo voltou para casa e tirou os sapatos no corredor. Deixou a mochila no chão e foi direto para a varanda. A cidade brilhava lá fora, cheia de luz e movimento, mas ele só enxergava a distância. Encostou os cotovelos no parapeito e ficou olhando para o nada. E foi nesse silêncio que entendeu. Ele não estava com saudade do lugar, da rotina, da paz. Ele estava com saudade dela, da Ana. E era isso. Ele estava apaixonado. Não uma paixão qualquer. Era amor mesmo. Daquele que muda a gente por dentro, que não dá para fingir. Eduardo já tinha tido relacionamentos antes. Alguns longos, outros rápidos. Mas nenhum tinha feito ele se sentir assim. Com Ana, era diferente desde o começo. Era o silêncio confortável. Era a briga sincera. Era o respeito. Era o jeito dela olhar para ele e ver quem ele era de verdade. Sem status, sem sobrenome, sem cifra na conta bancária. E isso assustava. Mas ao mesmo tempo era o que ele mais precisava. Uma mulher que não queria nada dele, só queria ser ela mesma, e que mesmo assim, fazia ele querer ser melhor todos os dias. Nos dias seguintes, Eduardo tentou tocar a vida, mas nada encaixava mais. Começou a evitar os jantares, recusou viagens a trabalho e passou a sair para andar sem rumo, só para esvaziar a cabeça. Um dia, entrou num parque e ficou observando um casal de idosos sentados num banco. Estavam de mãos dadas, em silêncio. Não falavam nada, mas estavam ali, juntos. Aquilo mexeu com ele. Era aquilo que ele queria. Alguém que ficasse, mesmo, sem dizer muita coisa. Alguém que estivesse do lado porque queria, não porque precisava de algo. Voltou para casa e abriu uma pasta de documentos que nem lembrava que existia. Dentro, achou umas fotos antigas, entre elas uma com os pais dele, num sítio. Era um lugar verde, com uma cerca de madeira e uma mangueira enorme no fundo. Tinha uns 5 anos naquela foto. Os pais sorriam, e ele também. Mas o sorriso dele era diferente do que usava hoje. Era leve, solto. Aquilo fez ele pensar em como tudo começou a ficar complicado. Em que momento ele deixou a vida simples virar essa correria sem fim? Naquela noite, sonhou com Ana de novo. Ela estava na frente do café, encostada na porta, com a cara séria de sempre, mas com os olhos diferentes. No sonho ela dizia: "Você não precisa me salvar, só precisa ficar." Acordou com o coração acelerado, e dessa vez,
Não pensou 2 vezes. Pegou o celular, abriu a conversa e digitou. Ficou um tempo olhando a tela. Depois apagou tudo. Não era a mensagem que ele queria mandar. Era ele que tinha que ir. Na manhã seguinte, Eduardo fez as malas de verdade. Não só por impulso, mas com decisão. Separou poucas roupas, pegou o celular, desligou a agenda da semana inteira e saiu. Pegou um trem no fim da tarde. O mesmo barulho, o mesmo movimento, mas agora com outro sentimento. Não era fuga, era volta. Não sabia o que ia encontrar. Não sabia se Ana ainda queria falar com ele. Mas precisava tentar. Porque quando a gente descobre que ama de verdade, não dá pra ficar parado esperando o tempo resolver. Amor de verdade. Não é grito, não é drama. É atitude, é ir. Durante a viagem, olhou pela janela lembrando dos momentos simples com ela. A primeira vez que entrou no café, o dia do apagão, a conversa no fundo do quintal, o jeito que ela encostou a cabeça no ombro dele. Tudo parecia pequeno, mas agora fazia um barulho imenso dentro dele. Eram esses pedaços que contavam a história que ele queria viver. E se ainda houvesse espaço para ele nessa história, ele ia lutar por isso. Chegou à estação do vilarejo já de noite. O ar era outro, mais leve. Respirou fundo. Caminhou até a pousada da Dona Lourdes, que o olhou como se já soubesse. Voltou? Eduardo sorriu, simples. Voltei. E naquele momento, com as luzes da praça ao fundo e o cheiro de terra molhada no ar, ele entendeu de vez. O amor verdadeiro não é aquele que faz a gente esquecer de tudo, mas o que faz a gente lembrar quem é de verdade. Eduardo acordou cedo no dia seguinte, mas dessa vez não foi por causa de despertador ou compromisso. Acordou porque queria. O sol mal tinha subido, e o vilarejo ainda estava em silêncio, só com alguns sons ao fundo. Um galo, um cachorro latindo distante, o barulho do vento passando entre as árvores. Ele se espreguiçou na cama da pousada, a mesma de antes, e sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Pegou o celular, olhou para o visor e, pela primeira vez em muito tempo, não abriu nenhum aplicativo. Só deixou ali, desligado, em cima da mesa. Desceu e encontrou Dona Lourdes na cozinha, de avental e rindo sozinha de alguma coisa na rádio. Quando viu ele, abriu um sorriso largo. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem?" Eduardo respondeu com um sorriso calmo. "Como se eu nunca tivesse saído daqui." Ela serviu o café como se fosse para alguém da casa, e não para um hóspede. Ele comeu pão com manteiga, tomou café preto forte e sentiu que, enfim, estava voltando a si. Tudo ali era simples, mas tudo fazia sentido. Depois do café, saiu andando devagar pelas ruas. Passou pela praça, acenou para um grupo de crianças jogando bola. Ouviu de longe o som de um rádio ligado na barbearia. Era como se o vilarejo tivesse parado no tempo, mas de um jeito bom. E ele, agora, fazia parte daquele tempo. Não como turista, mas como alguém que escolheu ficar. A cabeça dele não pensava mais em voltar para a cidade. Não queria saber dos contratos, dos prédios, da correria. Ali, o dia começava devagar. As coisas aconteciam com calma, e isso já era o suficiente. Caminhou até o café de Ana. O coração acelerou só de ver a fachada. Estava igual. A plaquinha na porta, o som da frigideira vindo lá de dentro, o cheirinho de café misturado com pão de queijo. Ele respirou fundo e entrou. Ana estava atrás, do balcão, de costas, limpando uma bandeja. Quando ouviu o sino da porta, virou devagar. Viu Eduardo e congelou por um segundo. Não disse nada. Só ficou ali, parada, com um pano na mão. Ele se aproximou devagar, tirou o boné da cabeça e falou sem rodeio. "Voltei. Pra ficar." Ela piscou 2 vezes. Depois virou de costas e começou a mexer numa garrafa de café. Eduardo achou que ela ia ignorar, fingir que nada tinha acontecido. Mas do nada ela falou: "Por que você voltou?" Ele respondeu sem pensar: "Porque esse lugar me fez respirar de novo,
E porque você me mostrou que viver não é só correr atrás de coisas. Ela não se virou. E o resto da sua vida lá? Vai jogar tudo fora? Eduardo deu um passo à frente. Eu não tô jogando nada fora. Tô escolhendo o que eu quero levar comigo. E não quero levar aquela vida. Quero começar uma nova. Aqui. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois largou o pano, se virou e olhou para ele de verdade. Você não pode aparecer assim, como se nada tivesse acontecido. Eduardo respirou fundo. Eu sei. E não espero que você me receba de braços abertos. Eu só vim porque precisava que você soubesse. Eu não voltei para te pressionar, nem para forçar nada. Eu voltei porque aqui é o único lugar que eu senti que fazia sentido ficar. Ela andou até ele devagar. Parou a um passo de distância. Você ainda é da cidade. Isso aqui não é fácil. Nem sempre é calmo. Às vezes falta luz. Às vezes falta dinheiro. Às vezes falta paciência. Eduardo sorriu. Mas aqui nunca faltou verdade. E é só isso que eu quero agora. Os dois ficaram em silêncio. Não tinha música de fundo, nem fala bonita. Só o barulho da chaleira no fogo e o coração batendo forte. Ana balançou a cabeça devagar, como quem ainda não sabe no que acreditar. Mas não mandou ele embora. Pegou 2 canecas, encheu de café e colocou na mesa do canto. Senta aí. Não tô dizendo que você ficou. Só tô dizendo que a gente pode tomar um café. Eduardo sentou. Tomou o primeiro gole devagar. O gosto estava igual ao da primeira vez, mas agora era diferente. Agora tinha história ali. Tinha saudade, decisão, coragem. Ana sentou em frente, sem sorrir, mas com os olhos mais calmos, como quem entende que ainda não é hora de abrir tudo, mas também não vai fechar de novo. Eles passaram a manhã conversando, falando de tudo e de nada. Eduardo contou como se sentiu lá na cidade. Ana falou sobre o que teve que segurar sozinha enquanto ele estava fora. E os dois foram se ouvindo de verdade. Sem interrupção, sem máscaras. Era isso que eles tinham. E era isso que começava a crescer ali, no meio da simplicidade de uma mesa de madeira e 2 canecas de café. No fim da tarde, Eduardo voltou para a pousada, mas dessa vez com uma certeza dentro do peito. Não era mais uma visita. Ele ia procurar um lugar para morar ali. Algo pequeno, perto dali. Talvez comprar uma casa velha e reformar. Talvez ajudar Ana no café. Não sabia ainda. Mas tinha tempo. E tinha vontade. Já era mais do que suficiente. O clima no vilarejo estava calmo. Mas não era aquele calmo de paz. Era silêncio de coisa guardada. Daquelas que todo mundo sente, mas ninguém fala. Eduardo tinha voltado para ficar. Isso já estava claro. Tinha alugado uma casinha simples ali perto da praça, com jardim na frente e paredes descascando, que ele fazia questão de pintar aos poucos, com as próprias mãos. De manhã, ajudava a Ana no café. À tarde, andava por aí, conversava com o povo, se oferecia para ajudar em reforma, plantio, o que fosse. Já não era mais visto como um forasteiro. Mas mesmo com a vida tomando esse novo ritmo, ainda tinha um nó no meio do caminho, e esse nó se chamava desconfiança. Ana ainda não tinha baixado a guarda completamente. Era educada, às vezes carinhosa, mas sempre com aquele pé atrás. Parecia que estava esperando alguma coisa dar errado. E Eduardo sentia isso. Ele tentava não forçar, respeitava o tempo dela, mas doía. Não era fácil saber que estava dando tudo de si, e mesmo assim, ela ainda duvidava. Mas ele entendia. Ela já tinha sido deixada para trás uma vez, e dessa vez queria ter certeza. Foi Dona Lourdes quem percebeu primeiro. Numa tarde comum, Ana foi até a pousada para entregar uns pães que a senhora sempre encomendava. Enquanto esperava o troco, ficou quieta, olhando pela janela. Dona Lourdes notou aquele olhar perdido e resolveu cutucar. Tá difícil confiar nele, né? Ana olhou rápido, surpresa, como se tivesse sido pega no flagra. Não é isso. Dona Lourdes nem deixou ela terminar. É sim. E você tá no seu direito. Mas às vezes a gente se fecha tanto que acaba perdendo o que tem de bom.
Ana sentou no sofá da sala da pousada, cansada. Ele fala tudo certo, age com calma. Mas eu fico pensando, por que um homem como ele escolheria ficar aqui? Por que abrir mão de tudo? Dona Lourdes suspirou. Porque ele cansou de fingir. Porque você foi a primeira coisa real que ele teve em anos. E porque ele tá aqui até hoje mesmo sem você ter dado certeza de nada. Ana abaixou a cabeça. E se ele estiver esperando alguma coisa de mim que eu não consigo dar? Dona Lourdes sorriu de leve. Ele só quer que você acredite nele. E, por falar nisso, tem uma coisa que você devia saber. Ela levantou, foi até um dos quartos e voltou com um envelope. Isso aqui chegou no dia que ele foi embora. Ele pediu para eu entregar para você, mas você estava tão fechada que eu guardei. Achei que era melhor esperar. Ana pegou o envelope e reconheceu a letra de Eduardo no mesmo instante. Abriu com cuidado. Era uma carta simples, escrita à mão, sem enrolação. Ele dizia que tinha ido embora para dar espaço, que não queria confundir as coisas e que não tinha voltado para salvar ninguém, só para ficar perto dela. Dizia que não esperava que ela o recebesse de braços abertos, mas que precisava dizer que o que sentia era de verdade. Que aquele lugar e ela tinham mudado tudo. Quando terminou de ler, Ana ficou um tempo olhando para o papel. Depois se levantou, foi até a porta e saiu sem dizer nada. Foi direto para o café. Encontrou Eduardo na cozinha, lavando uns copos. Ele virou surpreso quando viu ela entrar daquele jeito. Tá tudo bem? Ana jogou a carta em cima da mesa. Por que você nunca falou que me escreveu isso? Eduardo ficou confuso. Eu deixei com a Dona Lourdes. Não quis forçar nada. Ana cruzou os braços. Você não quis se explicar. Ele largou o pano e se aproximou. Eu tentei, mas você não queria ouvir. Eu achei melhor esperar. Você precisava do seu tempo. Ela sentou na cadeira mais próxima. Ficou um tempo calada, olhando para frente. Depois falou baixo. Você recusou o dinheiro do Vinícius, né? Eduardo ficou surpreso. Como você sabe disso? Ana levantou os olhos. Fiquei sabendo por aí que ele te ofereceu uma grana alta para convencer os moradores a venderem os terrenos. E você recusou sem nem pensar. É verdade? Eduardo confirmou com a cabeça. Ele tentou me comprar, sim, mas eu não vim para isso. Eu não quero nada daqui. Só quero você. Ana fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando segurar alguma coisa. Eu não sou fácil. Eu sou teimosa. Eu falo alto. Eu fujo quando fico com medo. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Eu sei. E mesmo assim eu fico. Ela olhou para ele e finalmente soltou o que estava preso fazia tempo. Eu também quero ficar. Mas eu tenho medo. Medo de me entregar e, de novo, tudo desmoronar. Ele segurou as mãos dela. Então desmorona comigo. A gente constrói de novo. Ficaram ali, de mãos dadas, no meio da cozinha do café com o cheiro de pão no ar e uma panela chiando no fogão. Não teve beijo, não teve cena de filme. Só uma verdade dita em voz alta. Uma verdade que eles carregavam desde o começo, mas que só agora teve espaço para sair. A verdade que no fundo os dois sabiam. Eles não estavam mais tentando se encontrar. Já tinham se encontrado. Só precisavam deixar acontecer. No dia seguinte, o vilarejo acordou com o céu limpo e aquele cheiro de terra úmida que vem depois da chuva da madrugada. O ar parecia mais leve, mais silencioso, mas não o silêncio pesado de antes. Era outro tipo. Era aquele que vem quando a gente finalmente respira fundo e sente que tá tudo voltando pro lugar. Eduardo acordou com essa sensação. Ficou um tempo deitado, olhando pro teto da casinha que alugou. A janela estava aberta e dava para ouvir os passarinhos, o som da vida simples que ele tinha escolhido viver. Ele se espreguiçou devagar, vestiu uma camiseta velha e saiu descalço, até a cozinha. Colocou a água no fogo e preparou o café do jeito que aprendeu com Ana, coado no pano, sem pressa. Quando terminou de tomar o café,
Pegou um pedaço de papel e escreveu uma frase só. Hoje, às 7, o jantar é por minha conta. Dobrou, colocou num envelope simples e saiu andando até o café dela. Quando chegou, Ana ainda estava abrindo as janelas, organizando os bancos da calçada. Ele não disse nada. Só deixou o bilhete sobre o balcão e saiu. Durante o dia, Eduardo andou pelo vilarejo com um sorriso leve no rosto. Foi na venda comprar algumas coisas, pegou emprestado um fogão portátil com o pessoal da igreja e passou na casa da Dona Lourdes para pegar umas panelas. Ninguém perguntou, nada, mas todo mundo olhava com aquela curiosidade típica de quem sabe que algo diferente vai acontecer. E ele nem fazia questão de esconder. Tava feliz. Nervoso, mas feliz. Às 6:30 da tarde, ele começou a preparar tudo. Montou uma mesa pequena de madeira bem em frente ao jardim da casinha dele. Pegou umas velas simples, limpou 2 taças empoeiradas e colocou uma toalha branca que a Dona Lourdes emprestou. A comida era básica, mas feita com carinho. Arroz com legumes, carne de panela e um suco de caju gelado. Nada chique, nada exagerado. Era só ele tentando dizer, com simplicidade, que estava ali, de verdade. 7 horas em ponto, Ana apareceu na rua. Estava com uma camisa jeans, o cabelo solto, preso só com uma presilha simples. Quando viu a mesa, parou por um segundo. Eduardo ficou de pé, meio sem saber se sorria, se falava, se ficava, quieto. No fim, só disse: "Boa noite." Ela respondeu baixinho: "Boa noite", e se aproximou. Ele puxou a cadeira para ela e os dois se sentaram. Por alguns segundos, ficaram só olhando a mesa, como se aquele silêncio fosse parte do momento. Depois, Eduardo serviu o prato dela, depois o dele. Comeram devagar, sem pressa. No começo, só falaram de coisas leves. Do calor dos últimos dias, do pão novo que Ana tinha começado a fazer, do gato que apareceu dormindo na frente do café e se recusava a ir embora. Mas aos poucos, a conversa foi ficando mais solta. Ana falou sobre a mãe. Contou de uma vez que queimou um bolo inteiro e mesmo assim a mãe dela elogiou, só para não deixá-la triste. Eduardo contou sobre o pai, sobre uma vez que tentou fugir de casa só porque queria saber como era dormir na rua. Riram juntos, lembraram coisas que nunca tinham contado a ninguém ali, e naquele riso, naquele olhar trocado sem pressa, algo foi se ajeitando entre eles. Depois da comida, ficaram só com os copos na mão, olhando as velas queimando devagar. Eduardo quebrou o silêncio. Eu não queria que fosse perfeito. Só queria que fosse sincero. E hoje é. Ana balançou a cabeça devagar. É, tá sendo. Ele respirou fundo. Eu não espero que você diga agora o que sente. Só quero que você saiba o que eu sinto. E eu sinto que, quando você tá por perto, o mundo desacelera. E eu gosto disso. Ana mordeu o canto da boca, segurando um sorriso. Você fala bonito demais para quem frita ovo com a gema estourada. Eles riram juntos. Então, ela se levantou devagar, caminhou até onde ele estava e parou bem na frente dele. Eu não sei falar tudo isso que você fala, mas eu sei sentir. E tô sentindo que você ficou. E isso, pra mim, já diz muita coisa. Eduardo também se levantou. Ficaram ali, um de frente pro outro, bem perto. Ela colocou a mão no rosto dele, como se quisesse confirmar que ele estava mesmo ali, e ele segurou a mão dela com cuidado, como se não quisesse quebrar aquele momento. O beijo aconteceu sem pressa. Foi leve, calmo, verdadeiro. Não teve pressa, nem trilha sonora, nem plateia. Só os dois no meio da rua de terra batida, com as velas apagando devagar e o cheiro da noite se misturando com o som do vento. Era o tipo de coisa que não precisava ser explicada, só sentida. Depois disso, ficaram sentados na escada da varanda, lado a lado, sem se encostar demais, sem planejar nada. Só estavam ali, como se aquele momento já bastasse. E bastava mesmo. Ana olhou para o céu e disse: se alguém me dissesse que isso ia acontecer, eu ia rir. Eduardo respondeu: se alguém me dissesse que eu ia largar tudo para viver isso, eu também ia rir.
e os dois riram juntos, daquele jeito solto, sem medo. O vilarejo seguia seu ritmo calmo, mas havia um burburinho diferente no ar. Gente cochichando nos cantos, olhando por cima do ombro, mudando de calçada quando Vinícius passava. Ele ainda estava ali, firme, tentando se segurar no poder que imaginava ter. O projeto do resort não tinha saído do papel, mas ele não parecia disposto a desistir. Fazia visitas, oferecia dinheiro, jogava promessas no ar. E quanto mais via Ana e Eduardo juntos, mais o sorriso dele sumia. Naquela semana, Vinícius passou a frequentar o bar do seu Osmar todas as noites. Bebia devagar, observava tudo, conversava pouco. Parecia calmo, mas quem conhece gente como ele sabe que o silêncio dele não era paz, era preparo. E o povo sentia isso. Alguns moradores começaram a ficar inseguros. Um disse que Vinícius tinha um dossiê sobre a região. Outro falou que ele estava tentando comprar a prefeitura. Teoria não faltava. E a tensão crescia devagar, como coisa mal resolvida. Ana fingia que não ligava, mas Eduardo via nos olhos dela. Cada vez que o nome de Vinícius surgia, ela endurecia o rosto. Um medo quieto, travado no fundo da garganta. Ela sabia que ele não era só ameaça vazia. Quando alguém como ele é ignorado tempo demais, vira perigo. E foi numa madrugada qualquer que o perigo bateu. Chovia forte. Eduardo estava na casa dele, dormindo. Ana tinha fechado o café mais cedo naquele dia por causa do tempo. Por volta das 3 da manhã, o telefone de Eduardo tocou. Era a voz aflita de Dona Lourdes. "O café tá pegando fogo." Ele pulou da cama, calçou qualquer coisa e saiu correndo. A chuva caía grossa, a rua estava cheia de lama, mas ele nem sentia. Chegando na esquina, viu as chamas. Era real. O fogo já tinha tomado parte da cozinha. Uns vizinhos tentavam apagar com baldes, outros gritavam por ajuda. Ana estava ali, no meio, molhada da cabeça aos pés, tentando jogar água pela janela dos fundos. Eduardo correu até ela. "Sai daí, Ana! Vai se machucar!" Ela gritou de volta. "Tem coisa da minha mãe lá dentro. Eu não posso deixar." Ele segurou os braços dela. "Você tá aqui. Você tá viva. O resto a gente resolve depois." Ela travou, mas então o barulho de algo desabando lá dentro fez ela parar. Soltou o balde e encostou na parede, com os olhos arregalados. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. A chuva ajudou a controlar o fogo. O pessoal do vilarejo se uniu. Trouxeram mangueiras, jogaram terra, gritaram, correram, fizeram de tudo. Depois de muito esforço, o fogo finalmente se apagou. Mas o estrago estava feito. A parte dos fundos do café ficou destruída. A cozinha virou cinzas, e algumas paredes estavam queimadas, enegrecidas. Um cheiro forte de madeira queimada ficou no ar. Eduardo ajudou Ana a se sentar na calçada. Cobriu ela com uma toalha e ficou ali, do lado. Ela tremia, mas não só de frio. Era raiva, era dor, era cansaço. Isso não foi acidente. Isso foi ele. Eduardo não duvidou nem por um segundo. Mas naquele momento, não adiantava acusar ninguém. Era preciso agir. O dia clareou devagar, com o céu ainda cinza. Mas aos poucos, moradores foram aparecendo com baldes, ferramentas, pedaços de madeira, vassouras. Não teve ordem, não teve chefe. Só gente querendo ajudar. Ana viu tudo de longe, ainda sentada, tentando entender como começar de novo. Dona Lourdes se aproximou, agachou ao lado dela e disse: "Você não vai ficar sozinha. Esse café não é só seu, é de todo mundo." Ana segurou a mão dela e chorou pela primeira vez. Eduardo foi até a prefeitura. Queria registrar a denúncia, abrir investigação. Mas já sabia que não ia ter muita ajuda ali. Vinícius tinha contatos, influência, jeitos de fazer parecer que nada era com ele. O funcionário da prefeitura fez cara de quem entendia, mas logo soltou. "Sem provas fica difícil, vai ser só mais um caso sem solução."
Eduardo saiu dali com sangue fervendo, mas prometeu para si mesmo que, se a justiça não viesse de cima, viria de baixo. E ia começar com reconstrução. Ele organizou tudo com os moradores, fez lista de materiais, montou o mutirão, pegou o dinheiro que tinha guardado e comprou o que deu. Não perguntou preço, não pediu nota. Só queria ver o lugar de pé de novo. Ana tentou impedir. Você já fez demais. Mas ele respondeu firme. Se for para fazer parte da sua vida, tem que ser também nos dias ruins. Nos dias seguintes, o vilarejo virou canteiro de obra. Crianças ajudavam pintando. As senhoras faziam comida para quem estava no trabalho. Os homens levantavam parede, trocavam telhado, puxavam fio. E no meio disso tudo, Eduardo se misturava, como se tivesse nascido ali. Carregava sacos de cimento, furava a parede, ria, suava, limpava o rosto com a camisa. Ana, mesmo exausta, não desgrudava. Trabalhou junto, ajudou em tudo. E cada prego martelado era como um recomeço. Um pedaço novo da história dos dois sendo escrito na marra. Já fazia 2 semanas desde o incêndio. O café não estava pronto ainda, mas a frente do lugar já tinha cara de recomeço. A placa foi pintada de novo, as janelas trocadas e as paredes, antes queimadas, agora estavam com uma camada nova de tinta branca. Ainda tinha cheiro de tinta no ar, mas o aroma de café começava a voltar, devagar, quando Ana testava o fogão novo emprestado por Dona Lourdes. E Eduardo, como sempre, estava ali, limpando, organizando, ajudando, ficando. As pessoas do vilarejo falavam baixinho sobre o que tinha acontecido. Ninguém acusava Vinícius diretamente, mas o olhar de todo mundo quando ele passava dizia tudo. E como num movimento natural, ele começou a aparecer cada vez menos. As promessas dele perderam força. As reuniões com moradores pararam. Aos poucos, ele foi virando só mais uma lembrança ruim de um plano que não deu certo. Numa tarde comum, quando o sol ainda batia fraco na varanda da casa de Eduardo, ele recebeu uma carta. Coisa rara. Era um envelope pardo, com o nome dele escrito à caneta. Quem entregou foi um menino da vila, que só disse: "Me pediram para deixar isso aqui com você." Eduardo abriu ali mesmo. Dentro, havia uma folha dobrada e uma cópia antiga de um documento. Leu devagar. Quanto mais lia, mais o peito apertava. Carta era de uma mulher chamada Teresa, uma senhora que morava numa cidade vizinha. Ela dizia que tinha reconhecido Eduardo ao ver uma foto num grupo de rede social sobre o vilarejo. Disse que conhecia aquele sobrenome. E mais que isso, conhecia a história da família dele. O documento anexado era a escritura de uma antiga propriedade de campo. E o nome no topo do papel era do avô de Eduardo. Ele não entendeu de cara. Mas conforme foi juntando as peças, tudo começou a fazer sentido. A carta explicava que aquele vilarejo tinha sido parte da infância do pai dele. Que o avô de Eduardo nasceu ali, morou ali, até se mudar para a cidade grande. E que a terra onde hoje ficava parte do café, da praça e até da casa da Dona Lourdes tinha sido dos antepassados dele. Você voltou para o lugar onde tudo começou, mesmo sem saber. Acho que isso diz alguma coisa. Estava escrito no final. Eduardo ficou parado por um tempo, olhando para o papel. O mundo em volta continuava igual. O vento batia na árvore, um cachorro latia mais ao fundo. Alguém assobiava perto da venda. Mas dentro dele, tudo estava diferente. Ele sentia que, por algum motivo que nem sabia explicar, aquela volta nunca tinha sido por acaso. Era como se o universo tivesse trazido ele de volta para casa. Literalmente. No mesmo dia, foi até o café. Ana estava com as mãos sujas de farinha, preparando uns testes de pão doce para reabrir o lugar. Ele entrou e foi direto até ela, com o envelope na mão. "Preciso te mostrar uma coisa." Sentaram na mesa do fundo e ele entregou a carta. Ela leu em silêncio, sem interromper. Quando terminou, olhou para ele com um misto de surpresa e admiração. "Você já era daqui? Antes de tudo?" Eduardo assentiu. "Parece que sim. Meu avô nasceu aqui. Meu pai viveu aqui até os 15, mas eu nunca soube. Ele nunca falou disso. Talvez por orgulho,
Talvez porque queria deixar o passado para trás. Só que agora eu entendo. Eu não me perdi. Eu voltei. Só não sabia que estava voltando. Ana encostou na cadeira e respirou fundo. É por isso que você se encaixou aqui tão rápido. Não foi só escolha. Foi raiz. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Depois ela sorriu de leve. Então esse café tá nas duas histórias. Eduardo sorriu de volta. Tá. E por isso eu quero te propor uma coisa. Ana levantou a sobrancelha desconfiada. Ele continuou. Não é casamento. Ainda não. Ela deu uma risada. Ele segurou a mão dela. Mas eu quero ser sócio. Não só do café. Da sua vida. Quero recomeçar isso tudo com você. Não como um visitante, mas como alguém que pertence. Ana olhou para ele por um tempo. Depois apertou a mão dele com firmeza. Então a gente começa agora. E começa direito. Ele respondeu. Começa real. Naquela noite, o vilarejo ficou mais iluminado do que o normal. Não por causa de festa, nem fogos, mas por causa daquelas pequenas luzes acesas no café, da conversa leve das pessoas que começaram a se reunir ali de novo, da música baixa saindo do rádio antigo que Ana finalmente ligou de novo. Eduardo, encostado no batente da porta, observava tudo. O cheiro do café no ar, as vozes, o barulho dos copos sendo lavados, o riso das crianças correndo na praça. E ali, com Ana mexendo as xícaras atrás do balcão, com a mão suja de farinha e o cabelo preso de qualquer jeito, ele sentiu que não precisava de mais nada. Ele não era mais o homem da cobertura fria, da agenda cheia, da vida que não cabia. Era o cara que encontrou o amor quando achou que só ia encontrar um erro de caminho. Era o cara que, sem planejar, voltou pro começo, sem nem saber, e que pela primeira vez não queria ir embora.